Já estamos acostumados a encontrar pela internet diversos flagras inusitados realizados por pessoas comuns pelo mundo afora. Flagra como as nuvens em formato discoide, holograma de Jesus crucificado, Jesus subindo aos céus e tantos outros fenômenos estranhos vêm chamando a atenção do público. Nesse vídeo especial, vamos comentar um vídeo que viralizou na internet no ano de 2011, que mostrava uma massa branca que muitos afirmavam que seria uma nuvem caindo do céu. Para entendermos melhor esse caso, vamos ver o vídeo na íntegra. Não se sabe exatamente onde ocorreu este registro. Algumas fontes da internet dizem que foi nos Emirados Árabes, e outras afirmam que foi no Marrocos. Os homens que filmaram a suposta nuvem caindo já teriam avistado de longe caindo de altitudes elevadas, e começaram a segui-la a partir daí. E só começaram a fazer as filmagens quando o objeto já se aproximava do solo. هذه السحابة سبحان الله لا إله إلا الله حصلتها في المزارع في بدع فارس يعني ما بيني وبينها إلا 5 أمتار الحين ترد على السيارة. هذه قدر إلهية سبحان الله نزلت الأرض الحين فأنا مستعجب صراحة. ممكن حد يصدق أو ما حد يصدق إنها سحابة الحين طاحت في الأرض ونشبت في الشبك. Como é mostrado nas imagens, vemos uma massa branca que realmente é muito semelhante a uma nuvem. Porém, podemos dizer que pode ser várias coisas do tipo espuma química que veio de um rio poluído, pode ser também uma porção de algodão de seda, algodão comum ou material de enchimento de almofadas. A qualidade das imagens não é das melhores, mas nessa parte mostra objetos se partindo com aspecto de espuma sólida, que elimina a possibilidade de ser espuma proveniente de sabão, que se dissolveria facilmente. Mas a partir daqui, um pedaço dessa espuma some repentinamente, que já levanta a suspeita de ser composta de água ou qualquer material fácil de absorção. E a dúvida ainda prevalece. شوف تعال جو التلفون هذا ها جود هذا جود ايوه شوف انا شوف ايوه Como é mostrado nas imagens, o homem resolve tocar no objeto. Ao retirar os braços, sacode as mãos como se estivesse tocando em algo molhado. شكرا يا رفيق شكرا. Bem, se era uma nuvem ou semelhante não se sabe, mas este vídeo sempre foi atribuído a uma nuvem que caiu do céu. Por que as nuvens não caem do céu? Para desvendarmos esse mistério, uma coisa que devemos saber é, afinal, nuvens caem ou não caem do céu? Antes de mais nada, as nuvens comuns que vemos no céu são formadas por vapores de água, que apenas flutuam, mas não caem, pelo simples motivo de que as nuvens são formadas por minúsculas partículas de água no estado gasoso. E o máximo que acontece são as partículas se condensarem em estado líquido, ficando assim mais pesado que o ar, causando ocorrência das chuvas ou nevascas em regiões da Terra com invernos rigorosos. Chuvas e nevascas são coisas totalmente diferentes de nuvens de partículas de água que são leves e se dissolvem facilmente.
Por mais que as nuvens observadas do alto se mostrem brancas e volumosas como se fossem algo bastante pesado suspenso no ar, não passa de vapores de água, e tampouco cairá do céu. E outra pergunta: por que as nuvens flutuam e permanecem em certa altitude? Isso é devido a uma camada densa de ar que fica abaixo das nuvens, que acabam causando uma grande turbulência que, por fim, dão movimento às nuvens e impedem que elas desçam. Agora que você já sabe que as nuvens não caem do céu, talvez uma outra questão seja colocada em discussão. E se for nuvens artificiais? As nuvens comuns formadas por partículas de água não caem. E se for nuvens artificiais? Talvez você possa estranhar a pergunta. Como assim, nuvens artificiais? É claro que nuvens artificiais de fato existem, e principalmente nuvens modificadas para alterar o clima, mais precisamente para a produção de chuvas artificiais, que há muitos anos vêm sendo produzidas em países como Estados Unidos e China. Portanto, não é uma tecnologia nova para quem nunca tinha ouvido falar. Vem sendo usada para amenizar períodos longos de estiagens e outros problemas causados pela falta de chuvas. Neste caso, digamos que para produzir essas chuvas, as nuvens não serão 100% artificiais. E a razão é que essa técnica consiste em tornar nuvens pouco espessas que não causam chuvas, em nuvens chuvosas. E para isso são usadas substâncias como iodeto de prata e cloreto de cálcio, por ter uma certa semelhança com cristais de gelo. Aviões são usados para despejar essas substâncias nas nuvens, que vão servir como núcleo de condensação, que irão agregar gotículas para a formação de gotas maiores e mais pesadas. A esta tecnologia nunca foi atribuída a causa de queda de nuvens em seu formato natural, servindo apenas para deixar as nuvens carregadas e ocasionar a ocorrência de chuvas e nada mais que isso. Nuvens de chemtrails. Existem outro tipo de nuvem artificial que ganham forma pela ação dos chemtrails, que traduzido para o português significa rastros químicos. Estes rastros de fumaça são lançados por aviões e costumam aparecer com frequência. Aí você diz: isso são apenas vapores de condensação produzidos pelo escape dos aviões. Sim, de fato, muitas dessas fumaças são vapores de água, que ficam visíveis por alguns minutos e rapidamente desaparecem. Mas, e aquelas fumaças permanentes? Aquelas fumaças que, quando são despejadas, aparecem finas, que ao passar do tempo vão engrossando e ficando horas e horas nos céus. Será que essas fumaças também são vapores de condensação? Costuma-se dizer que as fumaças que apresentam essas características não são vapores de condensação, e que seriam fumaças compostas por substâncias químicas e metais pesados como o alumínio e o bário. Mas a intenção aqui não é discutir esse assunto, se isso é verdade ou mentira e por que essas fumaças são despejadas, mas sim se elas produzem nuvens artificiais. Esses rastros de fumaça vêm produzindo um fenômeno que talvez poucos percebam, que é o surgimento de nuvens artificiais. Existem aquelas nuvens naturais que estamos acostumados a ver. Se fizermos uma comparação, vamos perceber que as nuvens naturais possuem suas características. E quando os aviões despejam esses rastros e na medida que passa um avião e logo após passa outro e mais outro, os rastros não somem como deveria. Vão permanecendo e ganhando mais volumidade e ficando bem mais semelhante às nuvens. Não é à toa que esses rastros vêm enganando muitas pessoas, que ao olhar para os céus, observam aquela espessura de massa branca achando que realmente são nuvens comuns, quando na verdade são rastros de fumaça de aviões. Até aqui tudo bem. Você já sabe que os chemtrails podem gerar nuvens artificiais. E a pergunta que fica no ar: as nuvens de chemtrails podem cair do céu? Bem, primeiramente temos que dizer que a composição química dessas fumaças tenderia a ser mais pesadas do que simples vapores de água, não é mesmo? Isso não quer dizer que por esse fato as nuvens cairiam do céu. Até porque essas nuvens de chemtrails não são tão espessas quanto as nuvens comuns e sempre com aparência de névoa fina. E mesmo se caíssem, se dissolveriam antes de chegar ao solo devido à força do empuxo. Pois é,
mas há quem acredite que realmente existem nuvens que caem do céu e que testemunharam tal fenômeno. Nuvens caindo no céu em Marrocos. Em fevereiro de 2016, algo estranho que aconteceu no Marrocos chamou muita atenção e na época ganhou bastante destaque em portais de notícias. Em uma localidade da província de Doukkala, uma forma espumosa bem semelhante às nuvens se espalhavam pelo solo daquela região e despertou a curiosidade das pessoas que passavam por aquele local. Inclusive, uma pessoa registrou tudo em um vídeo. Alguma daquelas pessoas que presenciaram o ocorrido garante que viram os objetos espumosos caírem do céu e ainda afirmaram categoricamente que eram nuvens. E ainda chegaram a afirmar que as supostas nuvens seriam o resultado da ação de aviões que despejaram os rastros de chemtrails na atmosfera. Ao tocarem naquelas espumas, os moradores da região notaram que não se tratava de uma espuma qualquer, e que era composta por uma substância desconhecida por eles. Um deles chegou a afirmar que as tais nuvens eram semelhantes a algodão, e pouco molhada, e outro diz acreditar que aquilo era espuma artificial criada para flutuar no céu e parecer com nuvens. Esse ocorrido ainda hoje continua sendo um mistério, porém muitas especulações foram levantadas. Para alguns especialistas, a presença de muitas fábricas na região poderia sustentar a tese de que aquilo não passava de espumas tóxicas provenientes daquelas fábricas. Para o cientista e chefe do Instituto Marroquino que lida com pesquisas marinhas, Samir Benbrahim, tudo aquilo não passaria de um fenômeno natural. Aquele local fica a poucos quilômetros do litoral, e a proliferação de microalgas nas águas do mar pode ter sido uma das causas que levantaram a formação das espumas. Segundo Samir Benbrahim, a causa desse fenômeno estaria relacionado aos níveis baixos das águas do mar que banham aquela região, e com a influência de temperaturas elevadas e com falta de chuvas. Isso faria que as microalgas se espalhassem rapidamente naquelas águas. Para tentar esclarecer o mistério daquele primeiro vídeo, podemos perguntar o seguinte: será que esse ocorrido no Marrocos tem algum paralelo com aquela suposta nuvem que caiu do céu? Como foi dito antes, aquele vídeo teria sido feito nos Emirados Árabes ou no Marrocos, porque uma fonte ou outra aqui na internet diz que foi nos Emirados Árabes e outra diz que foi no Marrocos. Não se tem uma confirmação exata. Ambos os casos têm certa semelhança, e esse último mostrado aconteceu no Marrocos, o que levanta a suspeita de que o vídeo da nuvem que caiu do céu pode ter ocorrido no Marrocos, e que por isso seria um tipo de fenômeno típico daquela região, mesmo porque geograficamente o Marrocos e os Emirados Árabes estão muito longe. E também se levarmos em consideração as afirmações de Benbrahim sobre as microalgas. E não tem nada revelado ou confirmado sobre esse caso. E se por acaso aquela nuvem misteriosa fosse procedente de alguma indústria química? Saiba que a aparição desse tipo de espuma não é uma exclusividade do Marrocos ou outro país do Oriente Médio. Nuvens caindo do céu nos Estados Unidos. Recentemente, nos Estados Unidos, ocorreu algo bastante semelhante. Nas proximidades da cidade de O'Fallon, no estado de Missouri, espumas estranhas com as mesmas características apareceram por lá. E sabe de onde vieram? Sim, elas vieram do céu. Foi confirmado por um portal de notícias americano. Mas de acordo com as informações, aquela coisa nada mais era que nuvens de sabão. Foi assim que aquelas espumas foram chamadas na reportagem. Segundo a meteorologista Angela Ruth, é possível que aquelas nuvens de sabão podem ter vindo de uma chaminé de alguma fábrica e subiu a elevadas altitudes, ficando bem semelhante a nuvens comuns, que ao interagir com a umidade da atmosfera e por ser compostas por certas substâncias químicas, as espumas podem ficar bem mais pesadas que o ar e consequentemente acaba caindo. Lembrando que não foi falado se naquela região onde apareceram essas espumas existem fábricas. E a meteorologista entrevistada apenas fez uma sugestão, e não a confirmação. Portanto, a procedência dessas nuvens de sabão ainda é desconhecida.
Temos que concordar que fenômenos estranhos vindos dos céus continuam ocorrendo e sem nenhuma explicação 100% confirmada. Coisas do tipo partículas de plásticos que caem no céu misturado à neve, neve que não derrete com o calor das chamas e por aí vai. E o vídeo da nuvem que caiu do céu? Era apenas espumas de fábrica? Era espuma de rio poluído? Espuma de microalgas? Era rastro de fumaças de aviões? Ou era outra coisa? Afinal, o que você acha que era? Se essa informação foi útil para você, deixe seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas. E caso você não seja inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Até mais!